Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast e o convidado de hoje tem mais de 12 anos de carreira, uma vasta experiência em áreas como marketing, trade marketing, comercial, atuou por muitos anos na XP Investimento, era o segredo do sucesso por trás do CX do Grupo Primo, ao qual se tornou sócio. Era porque se tornou aí o head de operações na unidade de negócios Equity+, uma iniciativa de educação corporativa aí do grupo, encabeçado por Thiago Nigro, Rodrigo Gianotto e também Bruno Perini. Então, muito prazer, Marcelo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. Imagina, Carol, depois dessa apresentação, eu que agradeço pelo convite. Fiquei lisonjeado, obrigado. Então, tem muita história boa aqui, né? Eu quero primeiro, a gente sempre pede para que o convidado mesmo se auto-apresente, falando um pouquinho da sua jornada em todas as áreas que passou. Sei que teve Toyota, que teve aí algumas outras empresas no meio do caminho. Conta um pouquinho de como que você chegou aonde você está hoje. Tá, legal. Bom, Carol, eu entrei na facu e fiz administração na PUC e logo no começo da faculdade, assim, eu já percebia que, por exemplo, algumas matérias mais de exata, estatística, contabilidade não era tão minha praia, mas eu gostava das matérias mais voltadas para marketing, pessoas, relacionamento. Então, comecei a procurar estágios nessas áreas. E meu primeiro estágio foi no Banco Toyota. Comecei a estagiar no segundo ano. E foi na área de marketing de produto. Na época, a gente fazia as campanhas de incentivo para que as concessionárias da Toyota fizessem os financiamentos pelo Banco Toyota e não por bancos tradicionais. E foi uma área que eu peguei gosto mesmo, principalmente na parte de relacionamento com o cliente, seja fosse o cliente ele interno, né, as áreas internas do banco, ou as agências que atendiam a gente, né? Então, acabei que eu segui, o pontapé inicial foi meio na sorte. Depois eu fiz uma pausa na época na minha jornada acadêmica, eu não falava inglês, isso era algo que me impedia de crescer, até no meu ponto de vista um pouquinho psicológico, porque eu via algumas vagas pedindo inglês avançado, Excel avançado, mesmo dentro do banco eu via que era uma demanda bem considerada pelo pessoal. Então, eu pausei a facu, meu contrato de estágio na época estava chegando no fim. Foi até numa época que, não sei se você lembra, que teve um furacão em Fukushima, a Toyota parou de enviar peça para o Brasil, parou de enviar carro, então as vagas também já estavam meio congeladas lá. Era meio natural que eu não fosse ser efetivado, apesar de ter tido uma boa performance, de ter tido um bom relacionamento com os gestores. Enfim, pausei a carreira, pausei a faculdade, fui estudar inglês na Austrália, morei 7 meses em Melbourne. E quando eu voltei, eu fui trabalhar na Mondelez também como estagiário. E aí lá eu fiquei na parte de trade marketing, de canal de distribuição. E era uma empresa que eu almejava muito na época que eu estava na faculdade, porque, putz, era a dona da Lacta, do Clube Social, House, Trident, eram produtos que eram muito... A gente consumia muito. Consumia muito, né? Você ia na prateleira do mercado, você podia falar para meus pais, trabalha nessa empresa aqui, faz todos esses produtos que estão aqui na prateleira do mercado, em casa, né? Então fazia muita presença. De fato, era um sonho de empresa para você trabalhar. Muito legal, tinha uma experiência muito boa lá. E depois de um ano, também surgiu a oportunidade para ir para uma farmacêutica chamada Novartis. A Novartis era a segunda ou terceira maior farmacêutica do mundo na época. Também na área de marketing de produto. Putz, eu queria... Todo mundo falava que a carreira no mercado farmacêutico era muito bom, né? Era muito boa. Como eu abri essa oportunidade, eu passei no processo seletivo, era estagiário, então era a época de testar um pouquinho. Fui para a Novartis também. Fiquei lá um ano. E aconteceu tudo que eu temia. Porque apesar de ter tido uma boa performance na empresa, ter tido uma boa carreira, eu tinha um grande medo de me formar e não estar efetivado. Então eu falei, putz, quando você é estagiário, é muito mais fácil você entrar numa multinacional, numa empresa grande. Quando você já está formado, é mais difícil, né? Acabou que não teve uma vaga para efetivação na minha área, e eu terminei a faculdade e terminei estágio no mesmo dia. Então eu falei, putz, aqui estou eu. Não estou empregado, estou formado. Era o que eu tinha medo na época, né? E numa dessas, comecei a prestar alguns processos seletivos. A XP Educação, o meu chefe na época, o João Sandri, me mandou um e-mail. A XP era super pequena em relação ao que ela era hoje. Que ano que foi isso, mais ou menos? Foi 2016. A XP teve um boom, né? Pra você ter uma ideia, eu passei no processo seletivo, na época era para ser inside sales da área da XP Educação. Era para ficar ligando para carrinho abandonado de curso de investimentos. Só que na minha cabeça era aquilo, né?
Emprego bom aparece quando você está empregado. Então, ali serviria um quebra-galho para novas oportunidades, alguns processos de trainee que eu estava também, né? E para você ter uma ideia, eu fui funcionário 503 da XP. Hoje deve ter mais ou menos uns 6 mil. E comecei fazendo uma ligação ativa para recuperar carrinho abandonado de custo de investimento. Por um lado, isso é muito legal, porque você já falou de 2 vezes que você teve relacionamento com o cliente direto, né? Então, lá no Banco Toyota, que foi onde você teve essa experiência que você fala que gostou bastante, e agora também na XP Educação, quando você traz isso para o carrinho de venda para entender dor, para entender o motivo, e aí ter a percepção de quem é o público-alvo de vocês, né? Então, isso trabalha muito a questão do marketing, muito estruturado de repente, o que a gente está fazendo de errado? Por que esse não tá convertendo muitas vezes, né? Sim, total. Às vezes a objeção do cliente, ele trazia para a gente fala, putz, mas isso de fato não está explicado no site, não está na página de vendas, e o marketing está mirando um tipo de pergunta que não vinha para a gente, às vezes, na ponta do telefone, né? Aliás, na época era bem old school mesmo. Era ligar para o cliente via telefone, as ferramentas de WhatsApp ainda não eram tão parametrizadas. Era pegar o número do cartão na ligação, fazer o fechamento da venda, depois enviar o acesso para ele. É engraçado, né? Como a gente teve uma transformação digital muito grande em pouco tempo, nas ferramentas até, né? As pessoas antes não tinham essa coisa de ser acessada de outras formas. Você precisava fazer a ligação. Hoje em dia, inverteu. Parece que as pessoas não querem mais que você ligue e que sejam impactadas por esses outros formatos, né? Exatamente. Na época não tinha, por exemplo, um WhatsApp autenticado para você saber se estava falando com uma pessoa que realmente pertencia à empresa ou se era uma tentativa de golpe, né? É muito bacana pensar nessa transformação e do que você veio. E aí, dentro da XP, você, inicialmente na XP Educação, era algo que seria temporário e você foi ficando e criando outros laços lá dentro. O que você foi trabalhando ali? Exatamente. Dentro da XP, a área de educação ela era uma área pequena, então tinha muita coisa para arrumar. E na época eu cheguei bem na transação do curso presencial para o curso online. Então a gente começou tinha uma via gigantesca ali de ajustes para fazer, de melhorias, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a implementar um processo básico de CRM para a gente saber os clientes que a gente já tinha falado, começar a responder ticket e categorizar. Então não tinha isso na XP? Não tinha nada, era basicamente... Você fundou o CRM da XP, olha isso. Dentro da área de educação, tá? Mas era basicamente e-mail lido versus e-mail não lido. Respondi esse e-mail aqui? Não sei. Quem que respondeu? Também não sei. Acho que ninguém respondeu. Eu falei, não, então... Vou organizar essa bagunça aqui. A gente precisa ter uma ferramenta de ticket, né? Dentro de vendas também, eu comecei a me desempenhar, estudar um pouco mais sobre persuasão, tentar trazer mais taxa de conversão, trazer negociação e mais resultado para a unidade de negócio, né? E fui crescendo nessas 2 frentes ali, porque eu sempre fui uma pessoa bem processual, mas, por outro lado, eu sempre gostei de gerar impacto financeiro para a empresa. Então, sempre que eu fazia, por exemplo, um teste de um disparo de e-mail, tentando levar um cliente para um cross-sell ou para um upsell, e dava certo, isso me gerava muita satisfação, porque foi, legal, eu fiz um e-mail para uma base que não me custou nada, mas eu gerei uma venda, que se fosse R$300, R$1.000, foi um dinheiro muito fácil, era um dinheiro que estava na mesa, né? Total, é um dinheiro que estava ali, que alguém ia pegar e você conseguiu com custo zero. Exatamente. Né? Custo de oportunidade 100% ali. Sim. Que bacana. E a sua transição da XP Educação para o Grupo Primo, como que veio? Foi um convite? Como que você... Você já foi para a área de CX ou não? Não, ela foi meio natural. Na verdade, no final do 2019 para 2020, eu estava já dentro da XP, já não tinha mais já não era mais emprego temporário, tá? Eu já tinha o sonho de virar sócio lá. A XP foi a primeira empresa que eu trabalhei, que eu trabalhava, dava o sangue, mas no final eu vinha pessoas virando sócias. E isso me brilhava o olho, porque eu falava, legal, tô dando o meu melhor aqui, mas também pode ser que um dia eu tenha uma parte dessa empresa para mim, né? É uma contrapartida, né? Exato. E foram visões que antigamente eu não tinha nas outras empresas que eu passei. Lá eram carreiras bem executivas, você ia crescendo de cargos e salários, mas algo muito mais demorado e nunca com a possibilidade de virar sócio, né? E o que acontecia? O Thiago, quando ele lançou o Código da Riqueza em 2017 ou 2018, e o do 1.000 milhão depois, ele dentro da XP era o canal de aquisição da Rico, ele era a audiência proprietária para a Rico Corretora.
Então, ele não tinha um time exatamente que fazia o pós-venda, a entrega do produto, a parte de gestão dos tickets, faturamento, era tudo via Infomoney, que era uma das unidades de negócio da XP, que estava vinculado junto com a XP Educação. Então, desde 2017 para 2018, eu comecei a ter muito relacionamento com ele, né? Então, fazia o fechamento, eu até fazia os cálculos de comissão que a gente pagava para as unidades de negócio, fazia o faturamento das notas fiscais, fazia o pós-venda, sabia os tipos de reclamação que estavam sendo abertos. E aí, ele ficou sempre numa brincadeira do tipo, e aí, quando você vai trabalhar comigo? Pô, primo, você sabe que eu já meio que trabalho indiretamente, né? Você abre o carrinho às 5 da manhã depois do desafio, 4h30 já tava com o time ali para fazer a abertura de ticket, atender cliente, fazer venda, né? Isso é muito legal você falar, Marcelo, porque as pessoas não sabem o bastidor, né? Estão vendo ali, todo mundo acorda às 5 da manhã para ver o Thiago, para ver o que ele está trazendo de live, mas a abertura do carrinho tem que ter uma equipe por trás para operar, para caso, assim, não pode cair o link. Não pode cair checkout, tem que ter atendimento, o chat tem que estar pronto para receber os clientes com dúvida. Em algum momento, por exemplo, começa a ter cross-sell de produto, né? Então, cliente que participou do Código da Riqueza tem um desconto específico. Tem que ter alguém ali para, de repente, dar um cupom para esse cliente, porque ele não recebeu, né? E fora, assim, as promessas do 100 primeiros, 1000 primeiros, 50 primeiros, que aí era o que bombava o chat pra gente. Deixava o povo louco às 5 da manhã, né? Não, era muito legal, porque era engraçado. Era realmente, no começo, um volume absurdo de demanda aguardando a abertura de carrinho. E, às vezes, um cliente ele perguntava pra gente, depois de 1 minuto e meio, se ele tinha ficado entre os 10 primeiros, 5 primeiros, 100 primeiros. A gente falava, putz, cara, como que eu vou falar para esse cliente que ele está, na verdade, na posição 1800? Ele não vai acreditar, ele vai achar que é amigo é nosso. E aí, depois de um tempo, acabou que eu bati um papo com ele. Estava procurando mais desafios dentro da XP. Então, para mim, fazia assim... Eu não queria largar a empresa, né? Não é que eu estava desanimado. Mas era uma unidade de negócios pequena, que eu via que podia crescer bastante. Ele formalizou um convite para eu fazer a migração para a área, eu topei. Então, no começo de 2020, aliás, no mês de 2020, eu fiz a migração para o Grupo Primo. E no meio da pandemia, né, então? Foi no meio da pandemia. Que foi quando eu vejo, né, um crescimento muito grande do Grupo Primo na pandemia, com essa questão de viralização de internet, o digital e todas essas questões das lives às 5 da manhã e tudo mais. Então, teve essa outra oportunidade para você, para entrar ali dentro, para trabalhar dentro desse núcleo. Você já foi para a CX ali? Assim, eu fui o 8º funcionário do grupo. Uau! Então, eu fui para resolver o que tinha para resolver. Mas ele já sabia que eu tinha experiência no atendimento, na parte de produto. Por exemplo, quando eu entrei, nunca tinham mensurado o NPS, uma pesquisa de satisfação dos cursos, né? Então, eu vim com essa bagagem. Primeira demanda que eu tive, assim, grande foi resolver problemas de Reclame Aqui, porque alguns clientes tinham problema, por exemplo, a gente entregava livro físico. Não chegava o livro para o cliente por uma questão de 1001... O correio não entregou. Não, imagina, a gente pegou uma pandemia, teve greve de correios, então acontecia, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a arrumar a casa ali de pós-venda mesmo. Que legal. E aí, consequentemente, mesmo passo da XP Educação. Pô, vamos trazer uma ferramenta de CRM, vamos trazer uma ferramenta de mensageria, vamos estar onde o cliente está, não impor que ele chegue até a gente, né? E querendo ou não, lá no seu primeiro estágio no Banco Toyota, você era o relacionamento com o cliente e você veio de novo para essa linha da questão do relacionamento, saiu da educação e agora está voltando para essa parte de educação também, né? Sim. Essa parte de CX do Grupo Primo, você vê que tiveram muitos desafios, o que teve de tão diferente, né? Porque eu acredito que não só o do Thiago Nigro, né, do 1000 ao Milhão, mas ele fez várias outras aberturas, o Viver de Renda do Bruno Perini, na época tinha do Joel J também, então como que era administrar toda essa parte num volume muito grande, né? Porque você falou assim, no minuto 1,5, que o cara te mandou uma mensagem, já estava no 1080 da compra, então assim, acredito que tinha um volume muito grande, até para pesquisa de satisfação e para como melhorar isso, né? Então, quando a gente fala aqui no podcast da questão da tecla SAP, é exatamente educar o mercado e entender como que a gente pode pôr processos de melhoria dentro dos negócios para que as coisas se fortaleçam. Sim. Bom, acho que assim, desafio mesmo era a questão de volumetria, principalmente em épocas sazonais. Lançamento é um momento que você não pode errar. Então,
eram os momentos de mais tensão, assim, porque tinha que estar tudo funcionando certinho, redondinho, e às vezes uma interferência externa impactava pra gente. A gente já chegou a ter, dentro das ferramentas que a gente usava para transacionar pagamento, caía a ferramenta, entendeu? No meio do lançamento. No meio do lançamento. E aí é um caos, porque o que era para ser só o suporte para alguns clientes que tinham tido algum problema, alguma dúvida, e virava suporte para 100% dos clientes que queriam fazer a aquisição. Acho que os principais desafios foi ter uma equipe que sabia lidar com mais de uma marca, porque a gente começou a trabalhar com várias unidades de negócio, né? E ter um padrão de uma forma que, beleza, a gente teve um problema no lançamento do DNA Class, não pode deixar com que esse problema, por exemplo, dos clientes do DNA Class afetasse os clientes do Bruno Perini, os clientes do Thiago Nigro, porque uma fila estava gigante e outra estava controlada. Então, era mais uma questão de aprender a fazer uma boa gestão de capacidade, gestão de fila e continuar aqui, beleza. O que a gente pode fazer preditivo para os próximos, que se der algum problema, a gente vai conseguir resolver em massa, né? Primeiro você orquestrava o caos. Exato. E depois você resolvia de como a gente não vai de novo ter esse tipo de caos. Sim, até tinha um conceito que era o performar no caórdico, né? Que era o caos com ordem. Não, muito boa essa palavra caórdico, porque tem momentos que é muito imprevisível, né? Você abre um carrinho, às vezes você está dentro de uma plataforma que você julga que é boa, mas hoje em dia até o WhatsApp cai, né? Tem bancos que caem. Então, assim, é uma plataforma que às vezes independe da gente um link. Então, Sim. é algo que, por mais que a gente não queira pensar nessa hipótese, ele é um imprevisto que tem que ser previsto. Tem que ter pelo menos um plano de contenção se tiver algum problema. Muito legal. E dentro disso tudo, Marcelo, da questão do CX e tudo mais, como que veio esse convite para você liderar aí como head nessa parte de educação? Veio por conta da XP você já ter esse expertise? Foi um novo produto? Como head de operação do Equity? Do Equity. Legal. O Equity, bom, a gente percebeu que dentro do grupo, a gente começou a formar várias unidades de negócios e... o Thiago, ele é autoridade em finanças, mas dentro da nossa própria estrutura, a gente tinha mais de 200 colaboradores, tinha um processo de partnership, várias unidades de negócios, e que, no final do dia, a gente tinha um know-how absurdo para poder ensinar outras pessoas a fazer esse tipo de gestão também, né? Melhorar marketing, melhorar vendas, melhorar a parte de indicadores e OKRs. E tinha o Equity Mais, que era uma unidade de negócio que estava surgindo, que era um produto específico para empreendedores, né? Que a gente queria trazer essa bagagem de conhecimento para eles. Ela estava um pouco solta, então eu conheci alguns clientes, a entrega era feita para o Thiago e outros parceiros, até o momento que eu falei, legal, hoje eu cuido muito de suporte e CS, né? Então, cuidava dos NPS, a parte de análise, mas ainda não eram algo de relacionamento contínuo com o cliente. E muitas vezes eu eram métricas, eram dados, mas eram métricas e dados de um cliente que abriu um chat, algo com a gente. Acabava ali o relacionamento com ele, né? Enquanto no Equity Mais, eu tinha a chance de conhecer um pouquinho mais dos negócios desses clientes e estabelecer um relacionamento um pouco mais longo. Então, foi meio que natural também. Eu acho que apesar de a gente estar sempre melhorando os processos, dados, CRM, acho que eu já tinha feito uma jornada longa ali na área de atendimento ao cliente, na área de CS, e estava a fim de um desafio com uma extensão de relacionamento maior com eles, entendeu? Mais próximo, não aquela coisa virtual, né? Trazer isso para uma coisa mais física, muitas vezes, ou conhecer no negócio, já conhecer a carinha da pessoa que seja, não ser uma coisa tão impessoal. Conhecer no olho a olho. Hoje, é um relacionamento que... hoje, literalmente, você tem meu WhatsApp, algumas... parte do momento a gente fala sobre negócios, ajuda o pessoal. Outra parte é realmente, uma piada, uma coisa que você vira amigo do cliente também, né? E aí foi uma das extensões do Equity Mais, dessa unidade de negócios que virou o Equity Mais, que é a escola de negócios do grupo. Hoje a gente tem o Equity Mais, a parte da formação de 3 dias, e o Mastermind nosso, que é o clube, que hoje é onde eu cuido das operações também, entendeu? Que aí é um grupo mais seleto, né? É um grupo mais... Não é uma coisa tão vasta. Assim. Ela não é tão vasta, ela tem algumas limitações de entrada, mas é muito mais sobre uma questão de momento de gestão e conflitos de interesse lá dentro que a gente não permite do que número, faturamento em si, né? Mas é lá onde eu tô, realmente próximo dos clientes,
E a porta de entrada é pelo Equity Mais, que é esse treinamento que a gente surgiu lá atrás, ano passado, com uma ideia de chamar alguns empreendedores do curso do 1.000 Milhão para passarem uma noite com a gente no escritório. E no começo era aberto para todo mundo, só que a gente percebia que muitos iam com essas demandas de Thiago, como que no meu negócio eu posso implementar a cultura? Como que o Grupo Primo faz para reter os talentos, para não ter um turnover alto, para fazer com que as pessoas vistam a camisa e façam o que precisa ser feito, independente de ser a função principal dessa pessoa ou não, entendeu? E aí, Dores de empreendedor que está começando ou que tem até um nível de senioridade dentro dos seus negócios, mas quando você vai escalar, eu brinco muito às vezes que o crescer dói. exato. Né? É aquela coisa que você, enquanto está tudo no seu ambiente controlado, você tem o olhar de tudo sob a sua gestão, muito bem. A hora que você precisa crescer, então é equipe, é sistema, é operacionalização, é o acesso com o cliente, onde você não consegue mais ter braço para tudo, o crescer dói é aí que a gente precisa de alguém, né? Então eu falo assim, você estava tão bom aqui, né? Confortável nesse cantinho quente, e aí a hora que você expande, você precisa rever todos os processos, um monte de coisa, é uma transformação de fato. Exatamente. E aí aconteceu com o que foi que a gente percebeu que tinha uma demanda de clientes querendo melhorar na gestão. Foi a hora que começou a migrar, chamava Primex, que era o Primo Experience, para o Equity Mais, que de fato a gente falou, não, legal, agora a gente só vai começar a focar em empreendedores, porque é uma demanda que está na nossa base, que a gente tem um baita do know-how para ensinar eles, e tava de certa forma reprimida no mercado, entendeu? E hoje, dentro desse perfil, como que vocês conseguem fazer não só a atração desses clientes, mas a retenção deles? Né? Que eu vejo que dentro do digital, de modo geral, a gente tem muitas ofertas para isso, mas como que vocês atraem com esse diferencial? A gente tem uma vantagem competitiva, que é a audiência proprietária do grupo, ela é muito grande. Então, o nosso canal de atração desses clientes, a gente já fala com 20 milhões de pessoas todo mês, né? Hoje a gente está trazendo para essas pessoas uma visão de Grupo Primo como empreendedores, não só como Thiago Nigro, Bruno Perini. Apesar de a gente ter uma empresa bem financista, a gente tem hoje outras unidades de negócio. A gente tem uma gestora lá dentro, a gente tem uma consultoria financeira, a gente tem faculdade, uma plataforma de subscription, e o Equity Mais é uma dessas escolas que a gente tem dentro do grupo, que tem um time por trás todo também. Então, a parte de trazer, de fato, o grupo como poder ensinar o empreendedor e não só a parte financeira dele, entendeu? Bacana. E aí, hoje, quantas unidades de negócio você tem ali dentro? A gente está com 8 unidades de negócio hoje. Ou seja, ele consegue, o empreendedor ou pessoa física ou jurídica, ela consegue permear em todas as unidades dentro do que... Todas. A gente fez não, né? O grupo construiu hoje de uma forma que o cliente ele entra para dentro do grupo, seja consumindo conteúdo do YouTube ou, por exemplo, uma plataforma de subscription como a Finclass, e ele fica com a gente para sempre. Antigamente, a gente ensinava esse cliente a investir e ele ia para as grandes corretoras. Hoje, a gente já tem uma consultoria financeira lá dentro do grupo que faz a gestão do patrimônio dele. A gente tem a Grão, que é uma gestora. Esse cliente ele começou a se desenvolver na parte do mercado financeiro. Ele tem interesse em virar um assessor, um consultor de investimentos. Hoje, a gente tem a Top Invest, que faz a certificação de 60% no mercado. Então, beleza, esse cliente ele veio para cá, se interessou pelo mercado financeiro, ele pode se certificar dentro do Grupo Primo, sem sair do grupo, dentro das nossas unidades de negócio, ele permanece lá e fica. Pô, ele quer seguir no ramo mais acadêmico, ele quer pôr currículo para ele, porque ele quer alavancar a carreira dele dentro do mercado tradicional. A gente tem os MBAs executivos dentro do grupo. Ele é um empresário, tem mais de 10 funcionários, está ali querendo expandir os negócios, pô, tem o Equity Mais, então, que vai fazer toda a parte do caminho das pedras para ele melhorar na gestão, performar mais. Cara, ele já tem um nível de maturidade alto, ele está buscando acesso, networking, relacionamento, chegar em lugares ou conexões que ele não chegaria sozinho, abreviar o tempo dele. A gente tem o clube hoje, que é o nosso mastermind, que é exatamente esse lugar, entendeu?
ouvindo você falar, né? E aí eu gosto muito de entender o modelo de negócio de vocês. Vocês estruturaram toda uma esteira de produto. Eu às vezes brinco que é uma prateleira, né? Que tem uma entrada e você vai classificando exatamente com isso, né? E o quanto é importante a parte do Customer Experience, o CX, para que de fato ele continue ali, né? Consumindo. Então, a hora que ele faz um treinamento, depois disso, ele tem alguém que faz essa gestão para ele. Porque já está confortável para ele e é confiável. Né? Ele já está ali dentro, ele entrou por um motivo, você conseguiu resolver aquilo da melhor forma possível, deu todo o atendimento, tem toda a parte da experiência que ele teve com você em termos de atendimento e de entrega da solução. Por que não porque ele vai buscar outro lugar, sendo que ali está relevante para ele continuar naquele passo, né? Então, seguir em todo esse ecossistema, vamos dizer assim, de estrutura. E acho que até nessa questão que você falou de o mastermind, é muito uma questão de networking, né? Ver outras pessoas que têm meio que a mesma dor que você e estão nesse mesmo momento de crescer e que às vezes um pode apoiar o outro nisso. Perfeito. E chega num nível para essas pessoas, esses empresários, que a gente percebe que existe um pouquinho de solidão também. Ele num churrasco de família, com os amigos, ele às vezes não tem com quem trocar, com quem ele vai discutir sobre um plano de estruturação do negócio dele, como ele vai alavancar as operações, se ele vai sair do Brasil ou não. E aí o Mastermind é esse ambiente onde ele tem outras pessoas que passaram pelo que ele está passando, ou que podem ajudar, ou que ele pode também ajudar que ele pode ajudar outras pessoas também que têm dores que ele já passou, entendeu? Então, é um lugar de conexão, de desafios, mas no final do dia são pessoas que buscavam um ambiente de crescimento, né? A gente fala, pô, você é a média das pessoas que você mais convive. Então, se você está num ambiente de crescimento, de pessoas alinhadas, você vai, obviamente, crescer mais do que se você estiver num ambiente onde você não tem esse tipo de troca, né? Não, perfeito. Você falou, né? O empreender é solitário, né? Ele está numa solidão ali, porque a maioria dos amigos, muitas vezes, ele está num ambiente com eles, mas todo mundo trabalha de uma forma mais CLT, tem alguma outra coisa estruturada, ninguém está no momento dele, ou às vezes até que já tem um negócio, mas também não está no nível dele de são fases diferentes da vida. Obviamente que, assim, não, em hipótese alguma, você deve falar, não fique com essas pessoas. É só que o ambiente dele, ele é bom para ter um relacionamento, família, amigos, diversão, lazer, mas não necessariamente vai ser esse ambiente que vai resolver uma dor que ele tem na empresa, que vai dar um estalo, que ele vai ter um insight que pode mudar o negócio dele. Até mesmo coisas do tipo, você já pensou quanto a tua empresa vale no mercado hoje se você fosse sair para uma oferta pública, né? Se você fosse buscar um investidor, tipo de provocação que ele não teria num ambiente desses. E no final do dia, é o tipo de provocação que faz sentido todo mundo ter, porque as empresas têm 3 rumos para elas, né? Ou sucederem, ou falirem, ou serem vendidas para outra empresa. Então, quem não está pensando nisso, em algum momento vai pensar quando estiver mais velho, falar, putz, às vezes eu queria que um funcionário meu fizesse a sucessão, mas nunca tive um modelo de partnership aqui. Meus filhos não querem seguir o meu negócio, foram fazer uma carreira totalmente diferente. Nunca pensei em como que eu fosse fazer a venda da minha empresa, coisas desse tipo. E não estou querendo falir. Lá atrás, no Grupo Primo, Reclame Aqui. E a gente via algumas reclamações muito absurdas, os clientes muito exaltados. E quando você ligava para falar com ele, você percebia que, na verdade, ele estava carente. Não refletia exatamente aquilo. De repente, o que estava faltando ali era um espaço para ele poder falar o que ele estava sentindo. Então, de tanto começar a ligar e falar com os clientes, percebi que o nosso maior problema ali na época era a falta de voz dele, né? Então, em pouco tempo, eu consegui conquistar o RA1000 dentro do Grupo Primo, porque foi literalmente pegando... Que é o selo, né? O melhor selo de verificação do Reclame Aqui. E no final, você via que esses clientes, eles ficavam satisfeitos com a resolução. Porque, alguém ouviu eles, alguém tratou o problema deles. Então, foi algo emblemático para mim, porque eu falei, no fundo, a gente às vezes negligencia por causa do volume alto, mas as pessoas, elas querem ser ouvidas. Isso acontece para tudo na vida, né? Relacionamentos acabam por falta de diálogo. As pessoas não transitam na empresa, às vezes, por falta de diálogo. E com o cliente é a mesma coisa. Se a gente não simplesmente deixou de ouvir ele, e ele tinha algo para falar para a gente, ele ficou...
angustiado, ficou insatisfeito e foi para uma rede social fazer um tipo de publicação, né? E nessa linha, aconteceu com a gente, a pandemia deu uma atrapalhada nos planos, né? Então, a gente tinha um produto que tinha uma entrega presencial, que ela foi adiada por agenda, que aí veio a pandemia, veio o lockdown, a gente remarcou depois, aí veio novamente outro lockdown, a gente precisou remarcar novamente a data, e por algum problema, eu não lembro exatamente qual que foi, em uma das datas, a gente precisou cancelar novamente. E aí, formou um motim gigantesco. As pessoas ficaram muito revoltadas. Eu, na verdade, não estava exatamente cuidando desse grupo de clientes na época, mas me colocaram no meio da fogueira. E aí eu falei... Vou colocar alguém que resolve aqui. Eu falei, não, daí que isso aqui é o meu core business, né? É o que eu tenho que fazer dentro da empresa, deixa eu resolver com esses clientes. E eu lembro que eu entrei, eu fui xingado, assim, fui muito xingado. As pessoas falando que era mentira, que já tinham vindo com essa história de remarcar e etc. Então, bom, eu fui atrás da melhor solução para eles. A gente recebeu esses clientes no escritório. Depois fizemos mais um over-delivery, recebemos novamente eles numa dessas noites do Primex. E o que aconteceu é que a gente, de um grupo de detratores, virou um grupo de super promotores. Trocamos o WhatsApp. Um deles, inclusive, que era um dos que mais estava lá dentro, exaltado, obviamente, com razão, virou consultor nosso na Portifel. Então, foi um grupo de detratores que virou um baita grupo de promotores e saíram, em vez de reclamando da empresa nas redes sociais, onde disseminam coisas positivas para a gente, né? Esse é o poder da experiência do cliente, da forma como você trata, né? Tem muitos lugares que a gente fala do All Moments, que é exatamente de como a gente consegue, dentro dessas, não só fintechs, mas startups e outra forma de educação, enfim, de como a gente consegue trazer isso para o cliente. Então, muito provavelmente, estar perto do Thiago Nigro, conhecer o escritório, que não era o que eles iam ter. Então, foi um over-delivery, de fato. Era um plus, que era algo muito mais... O inacessível, tornando acessível, faz com que toda a forma do que aconteceu antes não tenha mais aquele peso. Exatamente. Muito pelo contrário, porque a expectativa e a experiência que ele teve ali com vocês foi muito diferente. Total. E às vezes a gente fala de all moments, a gente fala, pô, legal, vou providenciar um brinde para um cliente meu. Assim, tem um valor, é legal, ele se torna algo muito instagramável, mas às vezes se você ligar para esse cliente e falar, oi, Caru, tudo bem? É o Marcelo, como que você tá? Pô, legal, não, tô ligando para saber como você tá, não é para falar sobre nada, ouvir como tá o seu negócio, sua vida desde da última vez que você fez um curso com a gente, um produto com a gente, e, pô, gosto muito de você, queria bater um papo. Para ele vai se sentir mais acolhido, às vezes, do que se você mandar necessariamente um presente para ele. Apesar de um não anular o outro, mas um tem um custo e o custo da ligação ele é muito baixo ali e o cliente vai ficar muito satisfeito de ter ouvido você se importar com ele. Não, e a questão da recorrência de marca também, né? Você estar ali e mandar uma mensagem... Pô, precisava falar com você, estava pensando em alguma coisa, ele já te traz, às vezes, uma outra necessidade que ele tem, Sim. Que muitas vezes pode ser até uma criação de produto. Perfeito. Não sei se isso já aconteceu. Não, perfeito. Sim. Exato. O próprio Equity surgiu dessa forma, né? Foi aqueles encontros com o Thiago que a gente começou a receber as demandas de pessoas querendo falar sobre negócios, né? Então, eu acho que muitas vezes o produto, ele não está na empresa, ele está no cliente. É ligar para os seus melhores clientes e eles vão te falar o que eles precisam de você e o que caber dentro do tangível, você vai atrás de atender e criar esse produto para eles, né? Eu ouvi uma vez que a gente não tem que criar um novo produto para um cliente. A gente tem que escutar o cliente e ver o que o cliente precisa. Então, exatamente. O produto ele já vem com a demanda da necessidade. Então, você não vai precisar vender esse produto. Se você chegar com um produto, tem um novo produto e você vai explicar o que é esse produto, você vai ter um esforço muito maior. Não dizendo que você não vai conseguir ter sucesso nele, mas é uma demanda muito maior de esforço para você explicar o que é aquilo, gerar essa necessidade para, de fato, você converter. Agora, a partir do momento que você escuta e aí você traz, olha, daquele último papo a gente trouxe alguns insights, criou uma nova solução e é isso, o cara fala, foi criado para mim, né? Tem um senso de pertencer, fala, aquele produto é um pouco meu também. Não, perfeito. Ali, né? Ele fica até meio sem objeção, porque, fala, nossa, a dor que eu tinha, vocês estão trazendo a solução, não tem mais objeção aqui, entendeu? Exatamente, é muito essa questão de experiência. Eu vejo hoje com a questão do marketing digital,
as pessoas meio que se distanciaram umas das outras. E a gente precisa trazer essa conexão e o como a gente traz essa conexão no one-on-one, né? Porque quando a gente fala aí, você falou de mais de 20 milhões de pessoas, considerando as redes todas, assim, das pessoas do grupo. Mas como que você toca um a um, né, dentro disso? Então, qual que foi a objeção? O que que ele trouxe? Por que que não converteu o carrinho? Então, ter uma estrutura de CX faz com que a taxa de conversão seja maior dentro da estrutura e a taxa de recompra, né? Então, eu brinco muito do tal do LTV, que é a questão da recompra, né? O Lifetime Value, o quanto o cliente fica com você pela jornada de modo geral. E existem pesquisas aí que uma média de 5 a 10 vezes, custa 5 a 10 vezes mais. Mais caro um novo cliente do que um cliente... Exatamente, Exato. Perfeito. Então, como que vocês tratam essa base para entender até dentro disso, o que que eu vou ofertar para cada um, de repente? É muito... Aí entra um trabalho forte de dados, tá, Canu? Acho que um bom CRM, ele vai sendo alimentado pelas informações desses clientes e você começa a pegar padrões, né? Então, o cliente ele veio pela uma recorrência, depois ele foi fazer um curso mais denso, um curso ao vivo, foi procurar o do Meu Milhão, do Perini. Depois desse cliente, para onde que ele vai, né? É importante você ter um CRM que você comece a entender a jornada dos seus clientes, principalmente quando tem um volume alto. Quando é pequena uma base, você pode fazer um one-on-one. Mas você está falando com 100, 200, para a gente, 100 mil, 200 mil clientes, começa a ser um trabalho mais de dados, de você estar sempre alimentando uma ferramenta de CRM com informações de suporte, de abertura de ticket, de reclamações, de elogios, de NPS, do que, de repente, tentar ficar prevendo o que seria o melhor para esse cliente. Então, mas sempre, por exemplo, uma pesquisa de satisfação perguntando o que você poderia fazer mais por ele. Uma pesquisa de NPS. O que a gente poderia fazer a mais por você? Em algum momento você vai pegar, por exemplo, um padrão de respostas, que você pode até usar um chat GPT para falar, me consolide os padrões de respostas que mais se repetem na base abaixo. E ele vai trazer ali o que é dentro de um padrão possível, o que mais aparece. E é ali que você pode já usar a favor, né? Você falou duas coisas super interessantes aqui. Uma delas você não precisa, às vezes, ter uma ferramenta, apesar de você ter a questão de dados, quando você tem uma coisa menor. Então, quando a gente tem uma empresa que está menor, que você quer começar a fazer essa iniciativa, ele pode fazer no one-on-one e fazer num Excel, né? Ele não precisa ter dados, assim, você está falando de 20 milhões de pessoas que têm impacto e que têm um acesso aí, que, obviamente, seriam muitos seres humanos para conseguirem medir aquilo sem dados e, obviamente, as ferramentas estão aí para nos apoiar exatamente nessas questões de padrão. E você entender e ouvir seu cliente é super importante em cada um deles nesse formato. E aí você trouxe o ChatGPT, a questão da inteligência artificial, que é algo que... Não, esse ano, eu brinco assim que nossa área de marketing, CX, de tudo de modo geral, comunicação, a gente está sendo muito transformado em pouco tempo, né? E eu brinco muito, as pessoas falam, o TikTok é muito de dancinha. Falo, meu TikTok só parece inteligência artificial, porque é o que eu, de fato, busco ali dentro. E aí você fala, eu vejo muito a questão dos prompts e tudo mais. E você falou de como você colocar essa parte de padrão. Esse é o tipo de prompt que eu nunca vi, nunca pesquisei, mas que faz todo sentido. Eu vejo muito prompts de outras formas de produção de conteúdo, community manager, mas... esse para CX, eu com certeza vou buscar alguma coisa em relação a isso. E pode ser algo tão simples. Um Excel, ele pode ser um CRM, né, Carol? Então, você faz um formulário ali, busca algumas informações dos clientes, e depois você joga para dentro de um arquivo e pede para o ChatGPT consolidar. Pronto, você já tem, com custo muito baixo e pouco ferramental, próximos passos ali para pensar em um produto ou consolidar, por exemplo, o que os promotores mais gostaram, o que os neutros estão buscando e o que os detratores menos gostaram em um produto, por exemplo, né? Isso é legal também, até para as pessoas acabam indo muito direto para os detratores. O que seria o detrator? As pessoas que acabam estando aí no NPS, na pesquisa, no 1 a 3 ali, né, da medição. Na verdade, assim, no NPS é uma escala que vai de 1 a 10, né? Os detratores estão de 1 a 6. 1 a 6.
aí 7 e 8 são neutros, 9 e 10 são os promotores, né? É melhor você conseguir trabalhar primeiro os neutros para você converter, para depois você ir para o detrator. Ele é uma jornada menor. Às vezes um 8 é quase um 9. Agora um 3 está longe de virar um 9 que já é o promotor, 9 e um 10, né? E também tem muito uma questão de você entender desses detratores se eles foram impactados pela oferta correta. Às vezes o problema foi na oferta do produto. Você está falando que ia levar o cliente de ponto A a ponto B, mas na verdade não era isso que estava buscando ali, entendeu? Bacana. É até pensar nessa jornada de como que você faz, né? Então, você faz pesquisas de 1 a 10, mais ou menos, para dentro dos seus clientes e entender, normalmente, depois que você entrega, né? O seu serviço para você ter a jornada como um todo. Assim, qual que foi uma grande transformação que, essa em especial, eu trouxe pro Thiago do Meu Milhão, né? A gente produziu o que pra gente era o melhor conteúdo de finanças, e de fato era, só que as pessoas queriam ter... mais acesso, que o conteúdo ele fosse, por exemplo, ministrado ao vivo. E isso a gente só conseguia medir depois que acabava o curso, numa pesquisa de NPS. O NPS ele não estava tão alto, era um NPS bom, mas não era um NPS de excelência, quanto a gente acreditava que fosse. Só que, assim, em termos de produção de conteúdo, era um produto de excelência. A qualidade de informações ali era. Então, no momento que a gente começou a ouvir o cliente, eu falei, pô, Thiago, o que você acha de a gente fazer... eu peguei até como benchmark já um professor que a gente tinha dentro do Infomoney na época, que dava uma aula super difícil, super técnica, só que eram ao vivo as aulas dele e o NPS era super alto. Ele falou, putz, pensou, porque a gente estava pensando em regravar o do Meu Milhão, que daria um baita no trabalho, não que tá ao vivo não dê, mas foi uma mudança que fez sentido e que foi aderida. Então a gente começou a fazer o curso do Meu Milhão aos sábados, ao vivo, e para ter uma previsibilidade de NPS, sempre que acabava a aula, eu fazia uma pesquisa de satisfação, que era de 1 a 5, quanto você ficou satisfeito com o conteúdo daquela aula exatamente, e o que você espera para as próximas aulas, né? Deixa aqui seus comentários. E aí, o que aconteceu? Os índices de satisfação, eles eram altos nas aulas. Então, eu já sabia que, consequentemente, o NPS do produto ia ser alto. Isso ia refletir lá no final, na pesquisa final, né, da jornada como um todo. Exato. E para que era importante também o CSAT, né, a pesquisa de satisfação para a gente? Porque ela, diferente do NPS, que provavelmente você vai rodar na entrega do produto, a pesquisa de satisfação você vai rodar durante a entrega do produto. Então, se tiver alguma necessidade de correção do rumo, você tem tempo, não acabou, né? Você fala, desculpa, se você comprar de novo o produto, a gente vai fazer dessa forma. Não, acabou a aula de hoje, o som estava ruim, mais exemplo prático, coisas desse tipo, para a próxima aula você já conseguir arrumar e fazer. Então, de fato, a gente subiu o NPS de uma zona de qualidade e foi para uma zona de excelência, ficou acima de 80%, 90% as notas depois que o conteúdo ficou desse formato, entendeu? Incrível, né? Pensar e conseguir fazer essa formatação rápido, né? No meio do processo da entrega do cliente, para ele ir vendo essa evolução. Sim, então, exato. Ele pediu aquilo, você já traz na próxima aula algo dessa forma, ele já se entende. Então, a chance dele, de fato, falar assim, não, eu trouxe mais exemplo, ele trouxe mais coisas com o meu feedback, então, isso resolve de fato. Exato. Né? Então, ser ouvido pelo cliente é muito importante. Mas, Marcelo, você fala muito, né, dessa questão de lead, então como que a gente faz essa captação do lead, a parte do marketing que está atrelado, a parte do CX. E aí, dentro disso tudo, eu falo muito que marketing e comercial, eles precisam andar muito juntos. Né? Porque, às vezes, você tem um produto com uma excelência, mas você não está comunicando direito, então você não traz o resultado que você quer. Ou, às vezes, você tem um marketing falando muito bem, mas o produto não é bom, então a entrega não vai ser satisfatória. Sim. Hoje, como que vocês conseguem fazer essa roda funcionar? Tá todo mundo junto, integrado? Agora tá todo mundo interligado, entendeu? Então, a objeção que um vendedor hoje pega na ponta com o cliente, ela chega para quem está cuidando das campanhas de marketing, entendeu? Diferente do que quando não está necessariamente integrado, né? O marketing acha que está fazendo, via métrica, o melhor serviço, mas na ponta, os vendedores estão pegando algumas objeções que não estão tão claras na oferta, e depois, às vezes, na entrega, a área de CS está pegando reclamações ou feedbacks que também não estavam casados com a oferta inicial. Então, hoje a gente tem tudo junto, integrado, as áreas se conversam, e no final a gente consegue ter sinergia entre as três pontas.
A minha percepção é exatamente isso, que as empresas, de modo geral, elas entenderam que tudo tem que estar integrado. Não adianta você ter áreas completamente distintas e como se fossem conflitantes, pelo contrário, porque o resultado vai ser único, porque você vai falar com a mesma pessoa em cada uma delas. Sim. Então, você precisa, de fato, ter isso muito empacotado para trazer o retorno. Exato, né? E quando você pensa numa jornada de cliente, né, no lifetime value dele, tem que estar interligado, porque depois você vai saber se esse cliente ele ficou satisfeito, ele vai ficar em casa, né? Não é uma venda de uma vez só, a gente quer que esse cliente ele a gente venda para ele para sempre, que ele esteja sempre dentro do nosso... Ecossistema, né? De toda essa unidade de negócio que você tem, né? Perfeito. Que ele vá, de fato, crescendo junto com vocês. Perfeito. Fantástico isso. E me conta um pouquinho de como que foi essa questão de entrada como sócio do grupo, como que funcionou isso? Tá. Bom, acho que assim, aquela vontade de virar sócio dentro de um modelo de partnership, ela já existia desde a XP. E foi algo que quando o Thiago veio me convidar para a gente bater um papo, era o Primo Rico, antes de virar Grupo Primo, né? Eu falei, pô, legal, Primo, eu tenho interesse, mas aqui na XP eu estou muito perto de virar sócio, já estou aqui com algumas indicações. Queria saber se vai ter esse modelo dentro do Primo Rico, né? Dentro do grupo. E ele falou, não, a gente quer seguir também, vai ter sim, ainda não está estruturado, a gente vai estruturar, mas tenha certeza que para quem quiser ficar no longo prazo e entregar resultado, a gente vai ter esse modelo lá dentro, né? Então, foi mais um dos motivos de eu também ter aceitado vir. Trabalhei bastante, entreguei bastante, acho que eu fiz sempre assim, muito focado em melhorar a experiência do cliente, como aumentar valor, diminuir custo e melhorar a receita. E uma hora veio. Acho que nada que... Na verdade, assim, eu falo que para mim, eu já trabalhava como se a empresa fosse minha, sabe, Carol? Tipo, nunca tive... sempre fui braço para toda obra, assim, né? Eu falei, o que precisar 4 da manhã, 5 da manhã, o que precisar. O que precisar, eu vou fazer. Porque para mim já tinha um sentimento de pertencimento, né? E aí, quando você é convidado para virar sócio, isso aí se concretiza de verdade. É uma satisfação grande, porque você também vê que a empresa tá olhando para você com esses mesmos olhos como você olha para ela, né? Então, foi uma realização, algo que a gente quer construir aí no longo prazo também, cada vez mais, se tornar sócio, cada vez mais dar essa visibilidade para os colaboradores que existe uma via de longo prazo, de abraçar a empresa e ser abraçado por ela, entendeu? Até quando a gente fala dessa questão de encantamento dos clientes, tem um encantamento do colaborador ali também, exatamente que o mercado nessa área digital que a gente está, ele anda muito aquecido em muita coisa, então o que faz reter, o que faz brilhar nos olhos, o que faz nossas jornadas de trabalho super exaustivas e longas, o que faz com que isso de fato vale a pena. Então, essa valorização da empresa, do ser humano que está ali, do colaborador, faz todo sentido, né? Para, de fato, a coisa rodar e você também trazer para outra ponta essa satisfação. Perfeito. E quando você está feliz onde você está, você vai atender o cliente com um sorriso no rosto, né? Com uma entonação de voz diferente. Você vai apresentar o grupo, você vai se preocupar com ele de uma forma diferente do que alguém que está lá só para cumprir o horário, bater o cartão e ir embora, né? Bacana. E hoje, a gente tem visto, né, na questão de inteligência artificial, as pessoas com medo o que vai ser mudado, se vão substituir ou não pessoas. Hoje vocês já têm feito um uso de inteligência artificial mais ativo lá dentro do grupo? A gente tem pessoas do time de tecnologia dedicadas a isso, tá? Eu acho que, assim, não vai substituir nunca. O que o pessoal fala assim, uma máquina pode substituir um humano, mas uma máquina nunca vai substituir um humano com uma máquina. Então, acho que é exatamente isso. Acho que quem usar a favor, ter sinergia, vai crescer. Não vejo ocupando posições, eu vejo ela otimizando o tempo e deixando que, às vezes, algumas operações que fossem mais braçais, livre para que as pessoas pensem de forma mais estratégica, né? Dentro do grupo, a gente tem algumas iniciativas, pessoas buscando ferramentas, buscando sinergia, melhoria, e para mim é algo que já é o presente, na verdade, entendeu? Hoje, por exemplo, quando você tá com alguma dúvida, quer montar um roteiro, algo do tipo, você usa o chat GPT, cara, é fantástico. Em 1 segundo você já tem ali, pelo menos a diretriz, não tá perfeito. Mas você já economizou muito tempo. É o que você fala, né? É uma máquina,
operada por um humano. Por um humano, mas com competência para isso, né? Porque, exatamente. Exatamente. Hoje eu vejo que otimiza muito tempo e você molda o que você precisa ali em cima daquela estrutura. Então, o prompt bem feito por um humano faz com que a máquina te traga um resultado que depois o humano ainda vai dar uma lapidada. Mas... Sim, e esse tempo que ele deixou de gastar, ele está pensando em outras coisas estratégicas para o negócio, entendeu? Eu não vejo ele sendo substituído. Não, fantástico. É óbvio que existem, dentro do mundo afora, ocasiões diferentes, mas dentro do contexto de Grupo Primo, eu vejo muito a nosso favor, né? É uma empresa que ela está no digital, tem todo sentido estar com a tecnologia por trás, e eu só vejo coisas para serem agregadoras nesse sentido. Mas eu vejo até na agência mesmo. A gente tem feito alguns movimentos de algumas coisas, até de vídeos, de produções, de algumas outras coisas de conteúdo. Mas quando você tem um ser humano ali estruturado, sênior, né? Porque eu vejo Sim. que alguém que precisa estar com competência técnica para fazer aquilo, funciona de uma forma muito mais ágil, muita coisa. Você traz muitas outras oportunidades, consegue pensar em coisas mais abrangentes. Isso é muito bacana. Muito legal, Marcelo. E a gente tem um momento aqui onde a gente pega o nosso megafone, que é a nossa marca registrada. E aí a gente gosta de deixar o nosso convidado aberto a falar, se sua mensagem pudesse chegar ao mundo, o que você diria? A gente só não liga para não estourar os ouvidos de todo mundo em casa. Putz, cara, eu acho que a mensagem ao mundo escutem os seus clientes. Ele tem o produto que você não tem e vai desenvolver para ele, entendeu? E isso vai te economizar tempo, vai aumentar a tua receita e vai melhorar a experiência que você tem para entregar para ele. Às vezes a gente fica pensando no que ele quer, mas na verdade ele tem a resposta do que você está pensando. Então é exatamente isso. Abra um diálogo, escute seu cliente, tem as famosas frutas baixas na mesa, que é o produto que ele está pedindo para você, que você vai desenvolver, entendeu? Fantástico. Falar de fruta baixa é super importante também, né? Fruta baixa é muito importante. Vou pedir para você assinar aqui para a gente. Obrigada. E Marcelo, como as pessoas te acham nas redes sociais? Como que buscam no Grupo Primo? Quais são as iniciativas? O que vem de inovação? Fala aí do futuro do que vocês trazem para isso, como te acham, como acham novos produtos, enfim. Legal. Eu sou um pouquinho low profile, tá? Mas vou mudar, talvez. O meu Instagram é fechado, mas é Marcelo KBJ. Acho que vocês podem encontrar muito do nosso conteúdo no Instagram do Equity Mais, tá? Que é o @Equity Mais. Meu perfil no LinkedIn também. E acompanhar nossas redes sociais. Thiago, Bruno, Rodrigo Gianotto também, que hoje é o CTO do Grupo Primo. Ele é o CEO da unidade de negócios do Equity Mais. Produz muito conteúdo, pode ajudar tanto empreendedores quanto colaboradores. Acho que são boas fontes ali para se conectarem com a gente. Muito bacana. Super obrigada por você ter aceito esse convite, ter aqui dado uma aula de CX e de outras coisas para a gente e novas informações. E é isso. Imagina, eu que agradeço o convite, Caru. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Obrigado para todos vocês que assistiram. E para nos acharem nas outras redes sociais, pode me seguir no @CaruFernandes ou @Tecla SAP Podcast.